Fala comigo, professor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós iremos falar sobre o modelo de desenvolvimento esportivo da Alcance. Nós temos o nosso próprio modelo de formação de atletas baseado no modelo elaborado pelo COB, pelo nosso Comitê Olímpico Brasileiro. Então, esse vídeo é uma continuação do vídeo que nós postamos anteriormente. Ele vai aparecer aqui no canto da tela para você, caso não tenha visto esse primeiro vídeo, que está bem legal, onde nós colocamos e deixamos claro as recomendações que o COB, que o Comitê Olímpico Brasileiro, coloca para nós, enquanto profissionais, para desenvolver trabalho com o esporte, com esse processo de formação de atletas desde o início, desde a iniciação, da introdução ao esporte até o alto rendimento. Tá legal? Então, se não viram esse vídeo, é importante, clique lá, veja, entenda como é que funciona todas essas recomendações, para que vocês possam acessar esse vídeo e entender com mais clareza as nossas recomendações, ou seja, o nosso processo de formação dentro do nosso centro de treinamento de futsal. No vídeo de hoje, tu vai entender como funciona o processo de formação aqui na Alcance, como nós acreditamos que deve ser o caminho do atleta até chegar ao alto rendimento no futsal. Então nós vamos falar das etapas de formação, como nós enxergamos essas etapas, como funcionam os conteúdos em cada faixa etária, o que nós priorizamos em termos de aprendizado em cada idade, o que nós acreditamos em termos de conteúdos a serem ensinados dentro de cada faixa etária. Então nesse vídeo de hoje vai estar bem legal, bem específico, trazendo boas reflexões para vocês relacionadas a esse processo de formação. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar semanalmente os vídeos e estar atento a todas as novidades que a gente vai postar aqui. Curta o vídeo, compartilha também com quem tem esse interesse e não deixa também de seguir as nossas redes sociais, que ali a gente também coloca conteúdos relacionados a essa temática. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, baseado no modelo do Comitê Olímpico Brasileiro, a gente elaborou o nosso próprio modelo. E nós elaboramos 5 etapas dentro desse processo de formação. A primeira etapa é a etapa da introdução, que acontece por volta dos 5 a 7 anos. É quando a criança entra no nosso centro de treinamento, ela começa a praticar. Então, nessa faixa etária, entre 5 e 7 anos, o que nós priorizamos? O gosto pelo esporte, o gostar de estar ali, de jogar, de brincar com a bola. Então, o que a gente oportuniza de vivências para essas crianças? É cada criança com uma bola, gostando de estar com a bola no pé, de estar se envolvendo, de estar controlando a bola, de estar fazendo gol, de estar entendendo a lógica básica do jogo, de fazer gol e de não tomar. Ou seja, entendendo o básico do jogo. Esse é o grande objetivo nessa faixa etária. É entender que a criança está passando por um processo de desfecho nessa faixa etária, se aproximando do desfecho da sua maturação enquanto habilidades motoras. A criança está finalizando ali o processo de aprendizagem da corrida, do salto, essas habilidades motoras fundamentais. Então a gente precisa priorizar isso também dentro dos nossos treinamentos, É colocar tarefas onde as crianças possam, além de jogar, tá saltando, tá correndo, tá se deslocando dentro do espaço, se organizando dentro do espaço para conseguir resolver ali os problemas, as propostas que são colocadas para elas, dentro do jogo, dentro da atividade, sempre com a bola no pé, para que seja estimulado esse gosto, esse controle, essa vontade do querer a bola, de estar com a bola, da bola fazer parte do corpo da criança. Isso é muito importante, despertar isso nela. Então, nessa faixa etária de introdução, é isso que nós despertamos. Esse é o nosso grande objetivo. Para que na sequência, a partir dos 8 a 10 anos, na nossa segunda etapa, que é a nossa etapa de iniciação, na nossa turma de iniciação, é onde a gente começa a estimular os conceitos básicos do futsal, começa a focar mais nos princípios táticos gerais do jogo, sobre buscar vantagens, vantagens numéricas, superioridade numérica, e evitar a inferioridade numérica, ou seja, são princípios táticos gerais para conseguir
jogar o jogo, né? Entender os princípios operacionais do jogo, que no jogo eu tenho que ter a bola para conseguir avançar no espaço, para conseguir finalizar na meta adversária, que ao mesmo tempo, quando eu estou sem a bola, eu tenho que tentar recuperar, não posso deixar o adversário avançar na quadra para não tomar o gol, para não deixar ele finalizar no nosso gol, né, na nossa meta. Então, é muito importante a criança ir entendendo esses conceitos que vão fazendo que eles entendam como se joga o jogo, como se desenvolve o jogo. Então é a etapa inicial, né? Por isso que nós chamamos de iniciação, que ocorre nessa faixa etária por volta dos 8 a 10 anos. Né? E sempre lembrando, é muito adaptável de acordo com cada criança. Né? Porque a gente sabe que tem meninos e meninas que por volta ali dos 6, 7 anos já estão num nível de jogo, de entendimento elevado, e a gente pode estar subindo e colocando na turma de iniciação já, né? Como tem crianças que estão entrando na modalidade com 8 anos mais ou menos, 8, 9 anos, que a gente tem que estar muito atento a como daqui a pouco não está num nível de iniciação, está recém começando, tem pouquíssimo controle ainda de bola, então vamos priorizar a entender a criança se relacionar um pouco melhor com a bola, né, se familiarizar mais com o jogo. Então a gente tem que estar muito atento também a cada criança que chega para a gente, né, dentro desse processo. Para que sim, na sequência, a nossa terceira etapa é a nossa etapa de desenvolvimento, né, da nossa turma de desenvolvimento, que ocorre entre os 11 e 13 anos, que ali nada mais é que a sequência, que é a manutenção dos mesmos princípios táticos, técnicos também, né? Conteúdos técnicos de domínio, de passe, básicos, só que eles treinados, né? Estimulados, melhor dizendo, de uma forma mais intensa, de uma forma mais focada, né? Na iniciação, a gente passa por eles, a gente aborda eles, né, de uma forma mais dando repertório, trazendo para eles, porque querendo ou não, para muitos, cada fundamento técnico do jogo, ou também princípio tático é novidade, então eles vão iniciando para que na fase de desenvolvimento eles possam potencializar esses fundamentos, tanto técnicos quanto táticos, né, como também de entendimento de jogo. Né? Para que sim, a partir dos 14 a 16 anos, a gente consiga trabalhar na etapa de formação. Né? A gente chama de etapa de formação dentro dessa faixa etária, entre 14 e 16 anos, a nossa quarta etapa, onde ali nosso atleta já teve uma vivência, já foi apresentado um repertório muito, muito importante, tanto técnico, tanto tático, de entendimento de jogo, que agora a gente foca mesmo em oportunizar vivências de sistemas táticos. Aí a gente começa a oportunizar sistemas diferentes, como o sistema 4-0, né, como uma defesa individual mais avançada, né, mais uma individual por setor, ou uma defesa mais organizada para uma zona, numa linha 3, marcando meia quadra, num quadrante. Ou seja, entre 14 e 16 anos, a gente começa a trazer conteúdos mais específicos, mais elaborados, porque acreditamos que a partir dessa faixa etária, o atleta já com base, já com todas essas etapas preenchidas, né, e bem estimuladas dentro delas, ele chega nessa faixa etária com um repertório vasto, preparado para conseguir ser estimulado a conteúdos mais complexos, né? Como movimentos do futsal mais complexos também, que requer uma destreza maior. Então, nessa faixa etária de formação, a gente apresenta basicamente tudo que o futsal apresenta. Goleiro linha, né? Estruturação do goleiro linha, né? Numa pirâmide, ou até mesmo armando com 2, ou seja, é oportunizada dentro dessa faixa etária uma vivência grande de estímulos que o jogo apresenta, né, na sua totalidade. Na sequência, a partir dos 17 anos, nós temos a nossa etapa, né, de performance, que é ali o momento onde o atleta vai buscar se especificar mais em uma determinada posição, função, onde a gente vai fazer um trabalho mais minucioso, assim, em termos
técnicos e táticos mais específicos de acordo com a necessidade daquele atleta, porque daí sim, ele já atingiu, né, um nível de entendimento, de repertório pronto para ser específico agora, para ser direto ao ponto. Ótimo, eu já vivenciei de tudo. Eu já joguei de ala, já joguei de fixo, já joguei de pivô, eu joguei no gol, fui goleiro linha. Beleza, já entendo como funciona o sistema 4-0, 3-1, 2-2. Já tive todos esses tipos de vivência em sistemas táticos, em organizações defensivas. Já vivenciei vários tipos de modelos de jogo, né? Agora é o momento de me especificar. Ótimo. Acredito que, de acordo com as minhas características, né, a gente vai estar dando esse suporte para o atleta. Ó, acredito que tu rende melhor dentro dessas funções e agora a gente vai começar a se especializar mais nisso, a buscar performance dentro dessas características, de acordo com a demanda, né, com a característica do atleta. Certo? Então, é um resumo, né, de como a gente enxerga, de como a gente visualiza as etapas de formação no futsal, certo? Nesse vídeo a ideia é trazer para vocês algumas reflexões, algumas ideias de como deve ser estruturado, de como deve ser pensado a formação no futsal a longo prazo, certo? Para encerrar o vídeo, agradeço demais, né, o tempo que vocês destinaram a estar aqui conosco e nos encontramos no próximo vídeo para falar cada vez mais sobre o que nos encanta, que é esse processo de formação de atletas no futsal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.